Olá, pessoal! E aí, como vocês estão? Espero que estejam gostando de estudar esse tema novo no campo do direito. Hoje, nós trataremos da ética médica. Será uma aula bem proveitosa. Estudaremos o Código de Ética Médica, trataremos da responsabilidade, examinaremos a relação entre médicos e alguns documentos médicos. E aí, estão preparados? Vem comigo! A ética médica orienta os profissionais para o respeito, referindo-se às normas e preceitos que devem ser respeitados e aplicados por todos os profissionais da área. Vale lembrar que a ética pode ser analisada sob três aspectos: a relação do médico com o paciente, a relação dos médicos entre si e o relacionamento dos médicos com a sociedade. No Brasil, essas normas estão dispostas no Código de Ética Médica, determinado pelo Conselho Federal de Medicina. As normas devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, inclusive nas atividades relativas a ensino, pesquisa e administração de serviços de saúde, bem como em quaisquer outras que utilizem o conhecimento advindo do estudo da medicina. O Código de Ética Médica aponta as disposições gerais e vale destacar que é bem rigoroso ao dispor que aqueles médicos que cometerem faltas graves que constituam risco de danos irreparáveis ao paciente ou à sociedade poderão ter o exercício profissional suspenso mediante procedimento administrativo específico. Meus amigos, o Código de Ética Médica também enumera inúmeros princípios fundamentais que devem ser respeitados. É importante destacar a ênfase que ele dá ao dispor que a medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade, e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. Cabe ao médico zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão. Além dos princípios, o Código de Ética Médica menciona vários direitos médicos, e assim o médico deve indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente. Um direito que deve ser bem observado é o da recusa em exercer sua profissão em local onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde do profissional ou a do paciente. Vamos agora, meus amigos, observar mais um direito que está disposto no Código de Ética Médica, que se refere ao direito do médico com deficiência ou com doença, nos limites de suas capacidades e da segurança dos pacientes, exercer a profissão sem ser discriminado. Essa foi uma inovação do Código de Ética Médica e faz a inclusão dos médicos com necessidades especiais e os com doenças não totalmente incapacitantes de continuarem exercendo sua profissão sem discriminação, desde que isto não implique em riscos para o paciente. E aí, vamos avançar mais um pouco? Então, vamos falar da responsabilidade profissional. Amigos, sabemos que a atividade médica acarreta uma série de responsabilidades, esclarecendo desde já que a responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida. O médico não pode causar dano ao paciente por ação ou omissão, seja esta culposa, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência, ou dolosa, de forma intencional. Destaque-se que também é proibido que o médico delegue a outros profissionais atos ou atribuições exclusivas de sua profissão.
Em suas atividades, o profissional médico não pode afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou em estado grave. E no que diz respeito à relação entre os médicos? Ora, meus amigos, o Código de Ética Médica aborda diversas vedações relacionadas à relação entre os médicos, e assim podemos citar algumas. É vedado acobertar erro ou conduta antiética de médico, praticar concorrência desleal com outro médico, desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente determinados por outro médico. E no que se refere aos documentos médicos, vamos concluir a nossa aula de hoje estudando um pouco esse assunto. Meus amigos, também está no Código de Ética Médica, todo o tratamento deve ser observado em relação aos atestados, laudos e prontuários. São muitas vedações, mas podemos citar, dentre outras, é proibido atestar como forma de obter vantagem, é proibido deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta. Permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional, quando sob sua responsabilidade, deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou a seu representante legal quando aquele for encaminhado ou transferido para continuação do tratamento ou em caso de solicitação de alta, deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. É importante esclarecer que o médico não pode negar ao paciente acesso ao seu prontuário. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula e hoje tivemos a oportunidade em nos aprofundar ao estudo de Código de Ética Médica, ressaltando que o mesmo foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, através da Resolução número 2217-2018. Enfim, foi um processo de quase 3 anos de discussões e análises que atualizaram a versão anterior, que vigorava desde abril de 2010. Vamos ficando por aqui e eu aconselho que vocês façam uma leitura do Código de Ética Médica. Um abraço e até a próxima aula.